Olá, tudo bem? O nosso assunto é saúde, beleza e estética. E hoje nós vamos falar da saúde da mulher. E existem algumas dúvidas que nós temos um pouco de receio de estar comentando, não tem para quem perguntar, e é o melhor questionamento e essa melhor dúvida ela é tirada dentro do consultório. E quando estamos diante do médico e quando há uma indicação de uma cirurgia intravaginal, seja por mioma ou por algum tipo de doença que é necessário esse tipo de indicação, as mulheres elas têm alguns receios. E o maior questionamento delas é: vai haver alguma alteração no estreitamento vaginal? Para tirar essa dúvida, eu estou aqui hoje com um especialista na área, que é o ginecologista, Dr. Francisco Lopes, que ele é cirurgião na área oncológica, ele é cirurgião de videolaparoscopia, cirurgião robótico, realiza muito esse tipo de cirurgia, não é, doutor? E ele vai dizer sobre esses questionamentos que as mulheres fazem em consultório diretamente, que é a primeira pergunta. Doutor, vai alterar o meu estreitamento vaginal? Obrigado pelo convite. A primeira coisa que eu tenho que deixar claro para os pacientes é o seguinte: a região vaginal, ela é tipo um elástico. Ela é elástica, ela se abre porque tem que passar um neném ali por baixo. E o neném é grande, não é, doutor? É grande. Tá? Muito grande, por sinal. Os nenês normalmente pesam uma média de 3 quilos. Né? Tem pacientes que chegam a ganhar nenê de 5 quilos, 5 quilos e pouco. A gente não consegue, como mulher, às vezes, imaginar como que pode realmente um bebê passar. Passa. Evidentemente que você passa esse nenê, você pode passar um útero tranquilo. Você não vai fazer uma esterectomia vaginal, por exemplo, num útero de 3 quilos, de 4 quilos. Não tem nem cabimento. Então, por isso que muitas vezes um útero que de 250, 300, 400 centímetros cúbicos, você tem uma facilidade muito grande de retirá-lo por via vaginal, evitando que essa paciente tenha uma cirurgia abdominal. A cirurgia abdominal pode ser por via laparotômica, que é aquela cirurgia clássica, como se fosse uma cesárea, ou aquela cirurgia com uma incisão mediana, que é aquela de baixo para cima. Que isso é uma preocupação, desculpa interromper, doutor, mas que é uma preocupação da estética Com certeza, que eu ia falar da agora. mulher, né? Tá. De fazer o corte sem precisar, no caso, não fiz cesárea, optei talvez por parto normal ou nunca tive também filhos e agora eu vou ter uma cicatriz. Elas se preocupam com isso. Por isso que tem as indicações então de esterectomia via vaginal. Que é ótimo. As outras indicações da esterectomia são as cirurgias laparoscópicas e hoje também as cirurgias robóticas. Então, que evita que você faça uma incisão muito grande no abdômen, mas você vai ter também o local onde tem as punções do trocáter e a passagem da câmera também. A via vaginal, a grande vantagem é a recuperação. Ótimo. Que é rápida, muito mais rápida do que uma cirurgia laparotômica, por exemplo. Já tem a abertura. Já tem a abertura, que é o que a gente chama de uma abertura já da própria paciente. Sim. Sai por via vaginal. A incisão fica por dentro da vagina. Os pontos ficam por dentro da vagina. Esses pontos precisam ser retirados? Não precisa ser retirado, porque esses pontos eles se dissolvem com o passar do tempo. São absorvíveis, então você vai mexer, pronto, acabou, não mexe nunca mais. Que maravilha! Então, a cirurgia vaginal é uma cirurgia que é, teoricamente, a mais indicada para pacientes com tumores ovarianos, tumores uterinos, que não estão relacionados muitas vezes a câncer. As cirurgias associadas a isso, a laparotômica, a laparoscópica e a robótica, normalmente são realizadas em pacientes que têm outras patologias associadas, não só o mioma. E por quê, doutor? Porque a necessidade de abertura para poder ter uma visualização melhor do campo, do que está acontecendo ali? Por exemplo, se eu for fazer uma cirurgia de endometriose, por exemplo, porque eu preciso retirar o útero dessa paciente, se ela tem adenomiose. Certo. Dá para ser feita uma cirurgia por via vaginal com uma paciente com adenomiose? Dá. Só que eu não vou conseguir retirar o resto dos focos que tem lá dentro. Então, a cirurgia de endometriose, eu necessito avaliar também a pelve dessa paciente.
Certo. e algumas vezes até o abdômen superior. Quando a paciente tem um câncer, dependendo do tipo de câncer, você precisa avaliar outras regiões do abdômen e precisa retirar outras regiões também. Por exemplo, você precisa retirar muitas vezes, fazer o que a gente chama de aumentectomia, que é tirar aquela parte do aumento de cima, retirar por via vaginal você não consegue. Você precisa fazer muitas vezes linfadenectomia pélvica e paraórtica. O que é isso? É tirar os gânglios da paciente. Isso por via vaginal é muito difícil, praticamente impossível. E que a cirurgia laparoscópica robótica e a laparotômica são mais indicadas. Certo. Hoje em dia, a cirurgia laparotômica ela está ficando praticamente como a última opção de você fazer esse tipo de cirurgia. Que antigamente era a primeira, né? E infelizmente no Brasil, e não só no Brasil, em outros países também, a cirurgia laparotômica ainda é a mais realizada para se retirar o útero. Tá? A cirurgia vaginal vem logo a seguir, mas em uma pequena quantidade. Infinitamente menos a cirurgia laparoscópica e menos ainda a robótica. É mesmo? E por que, doutor? A robótica é uma modernidade, a robótica, então... Sim, a robótica, primeiro, o custo dela. Só o robô, sem nada mais, só o robô, custa hoje mais ou menos em média 3,5 milhões de dólares. Uau. Só o robô. Fora o treinamento que você tem que fazer com todo o hospital, com o centro cirúrgico, materiais que você tem que adquirir, o treinamento do próprio médico. Sim, você precisa ter um treinamento específico para isso. Você não simplesmente vai chegar, vou fazer uma cirurgia de robô. Cadê o robô? Eu vou fazer. Não, não é assim. Você tem que fazer um curso, você tem que fazer uma prova. Tem que ser um especialista nesse tipo de cirurgia. Com certeza absoluta. Então, isso custa muito caro. Deixa-se então para se realizar esse tipo de cirurgia através do robô em cirurgias mais delicadas. Certo. A endometriose profunda, tem esse comprometimento de mais outros órgãos, por exemplo, intestino, bexiga, ureter, o próprio rim. E as cirurgias de câncer ginecológico. Né? Principalmente, por exemplo, para você ter uma base, o câncer de endométrio na paciente, nos Estados Unidos, mais de 90%, 95% das cirurgias são realizadas hoje por robô. Olha! Tá? Não se faz mais praticamente cirurgia laparotômica e não se faz também mais praticamente cirurgia laparoscópica. O robô, hoje em dia, ele substituiu as cirurgias que se faziam muito antigamente. A cirurgia laparotômica, então, é praticamente quase que zero nos Estados Unidos. Que maravilha, doutor. Mesmo porque a laparotômica, ela também, para infecção, quando você promove uma abertura maior, no campo cirúrgico, acaba sendo muito maior também, muito maior, com certeza. E principalmente se a gente for pensar, por exemplo, eu vou fazer uma esterectomia numa paciente com câncer de endométrio. O câncer de endométrio, não necessariamente o útero seja muito grande, mas normalmente a paciente tem uma idade mais avançada, tá? São pacientes que têm diabetes, são pacientes que têm hipertensão, são pacientes que têm um índice de massa corpórea mais elevado. Então, a própria abertura do abdômen dessa paciente leva, muitas vezes, um quadro infeccioso na parede abdominal. E o risco também de comorbidade é muito grande. Então, a própria realização de uma laparoscopia ou de uma cirurgia robótica é muito mais indicada do que você fazer. Evidentemente, que se você for pensar em fazer uma cirurgia de câncer de endométrio, não dá para fazer por via vaginal? Não, porque a gente tem que avaliar outras coisas dentro do abdômen dessa paciente. E muitas vezes, por mais que existam os exames hoje, que têm evoluído muito, mas acredito que algumas cirurgias, quando você abre, existem algumas surpresas que estão ali. Surpresas, por exemplo, a cirurgia de câncer de endométrio, você tem que fazer muitas vezes o que a gente chama de linfonodo sentinela. Você injeta um azul ou verde de indocianina no colo do útero dessa paciente e você vai lá no local onde aparece o primeiro linfonodo, você tira e você pede para o patologista analisar na hora. Se existir comprometimento, você tem que fazer linfadenectomia, você tem que tirar todos os gânglios da cavidade pélvica da paciente. E às vezes até lá na cavidade do abdômen superior, na parte paraórtica. Então isso eu não consigo fazer por via vaginal. Eu imagino. Então, assim, tem que ser bem orientado, tem que ser bem direcionado o porquê de estar realizando tal tipo de cirurgia, né, doutor? Com certeza, não tem nem dúvida. E
estamos aqui com um especialista que entende muito de cirurgia. E eu acho que o mais importante também isso é esse diagnóstico, saber assim, o médico ele ser o especialista para realmente diagnosticar e direcionar, não, esta cirurgia é o ideal para você. E todas essas dúvidas, com certeza, vai ser tirado com o médico, ele vai te orientar e fazer com certeza sempre o melhor para o paciente. Obrigada, doutor. Com certeza, eu agradeço o convite. Se você gostou, dê um like, faça a sua inscrição, que nós vamos estar sempre te notificando para todas as nossas entrevistas que serão importantes para você.